Só volta um pouquinho aqui, ou melhor, só um capítulo, né? O capítulo 10 de 1 Coríntios. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei se vou conseguir botar o assunto, mas eu quero compartilhar com os irmãos que o Espírito Santo de Deus, ele vai continuar ministrando em nossos corações. Capítulo 10. Aleluia. Vamos ler a partir do verso 1. Glória a Deus. Primeiro Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1 até o versículo de número 12. Vamos lá? Todos acharam? Diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidades sexuais, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23 mil. Não ponhamos a Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas, irmãos, aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Verso 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Pai, obrigado por esse momento tão maravilhoso, por tua palavra, porque tu és o nosso Deus. Leva cativo nossos corações e mente, que a tua santa palavra produz em mim, Senhor. Produz em nós, o teu palavra é que nós oramos, que nós graças dentro de nós. Os irmãos podem sentar, queridos. Queridos, essa manhã é uma manhã de reflexão, onde nós temos a oportunidade de cumprirmos aquilo que o apóstolo Paulo fala na leitura da Santa Ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É uma grande e rica oportunidade para qualquer um de nós. Isso para nos tirar da ideia, do pensamento que somos autossuficientes e que não precisamos, que está tudo resolvido, está tudo numa boa. Mas, de fato, temos que examinarmos a nós mesmos, porque, querido, se existe um inimigo, de fato, que temos que lutar contra ele todos os dias, é o inimigo chamado natureza. Não é Satanás que é o seu inimigo. Eu ouvi isso do pregador Jonas e fiquei, observando, e trouxe isso para mim. Não é o inimigo, não é Satanás, porque Satanás você ora e Deus, claro, você, melhor dizendo, você expulsa, tá? Manifestação, não se ora por manifestação.
Alguém de repente está endemoniado e você vai lá orar, não, não. Você somente manda, ordena, sai. Aqui não é teu lugar não. É o Espírito Santo. Enfim, o nome de Cristo expulsa Satanás. Também não é o mundo, porque o mundo, querido, o Senhor já venceu. Então, aí ele diz assim na sua ministração: querido, bate a mão no seu peito. Bate aí, pode bater. Aí ele diz assim: eis aí o seu inimigo. Eis aí o seu inimigo. Porque a nossa natureza, ela sempre busca aquilo que satisfaz os desejos concernentes a essa vida. Então, por essa razão que nós temos que sempre estarmos, se de fato queremos ter uma vida próspera, e nós queremos, quem que não quer ter uma vida abundante, uma vida, só que requer de mim, requer de nós, uma entrega, requer de mim um sacrifício, requer de mim que eu venha diminuir as minhas vontades para que prevaleça as do Espírito. Então por isso, qual a necessidade de fazermos uma autoanálise, um exame? Lembrando também que a nossa mente nos engana, viu, irmãos? A nossa mente nos engana. Temos que estar atento a isso. Observarmos, fazermos uma avaliação daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós achamos que está correto. Porque Deus não trabalha, amados. Deus não trabalha nas minhas axiologias. Não, Senhor, nos meus planos, eu vou fazer assim. Olha, Senhor, olha, perfeito, olha, já estou vendo. Deus não trabalha. Deus não trabalha. Não trabalha. E difícil para nós é aceitarmos o trabalhar de Deus. Aquilo que Ele tem, aquilo que Ele quer, Ele tem que trabalhar. Eu quero meditar com os irmãos nesse texto e o tema, o título, o melhor tema, base desse capítulo 10, se encontra lá no verso de número 5. E Deus não se agradou da maioria deles. É o tema. E em si falando em reflexão, aí fica a pergunta para nós: tenho agradado ao Senhor? Temos agradado ao Senhor? Porque, irmãos, nós, se pegasse aqui um caderno de 10 matérias, um caderno bom, grande, e desse para os irmãos aqui colocarem as suas petições, necessidades, gente, acho que não caberia. E tudo isso não é pedindo a mim, pedindo ao Senhor. Temos N petições. Tá, e isso significa que nós queremos ver a fidelidade do agir de Deus em nosso favor, amém? Correto? Queremos ver a fidelidade de Deus ao nosso favor. Mas e a outra parte? E a minha parte? Será que Deus pode, nesta manhã, olhar para mim e exigir de mim a minha parte? Ou seja, estou eu agradando ao Senhor? Eu fiquei essa semana inteira, irmãos, no trabalho, e o Senhor, eu falei: Senhor, mas não tem outra palavra não? Irmãos, eu não posso, a palavra está aqui, ela confronta, eu não posso, enfim, mas o tema é para nossa reflexão. O objetivo da mensagem não é nos causar medo ou apreensão. O objetivo da mensagem é de nos trazer uma reflexão, de valorizarmos o nosso relacionamento com Deus. Só isso. O objetivo é esse. É de nós trazermos a reflexão para nós continuarmos buscando valorizar
fortalecer o nosso nível de relacionamento com Deus. Porque nós falamos muito em relacionamento com Deus, amém? Correto? Mas como que tem um relacionamento com Deus? Um relacionamento de vida com Deus? Ou seja, para nós termos um relacionamento de vida com Deus ascendente, crescente, eu tenho que ter uma vida de santidade, porque Ele é santo. Eu não vou conseguir ter um relacionamento de vida com Deus vivendo de qualquer maneira. Não vou conseguir, porque Ele é santo. Aí Amós, ele diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não vai andar. Vai ser jogo desigual. Um puxa para um lado, puxa para outro. Não vai funcionar. Então, nós temos que ter, o objetivo da mensagem é esse. É de nos trazer essa reflexão de valorizarmos o nosso relacionamento com Deus, se de fato nos agradamos. E esse texto aqui, queridos, que nós lemos aqui, lá no capítulo 8, no capítulo 9 e fechando aqui no 10, o apóstolo Paulo está respondendo perguntas relacionadas a sacrifícios a ídolos que os irmãos lá em Coríntios, como o pastor leu aqui, perguntavam para ele. E aí lá no capítulo 8, o apóstolo Paulo ele compara, ele usa Cristo, ele dá o exemplo de Cristo como sacrifício vivo. No capítulo 9, ele dá o exemplo de si mesmo como sacrifício. E é interessante aqui no último versículo desse capítulo 9 de 1 Coríntios, o verso 27, ele fala assim, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, aí no capítulo 10, ele começa agora a usar exemplo do povo de Israel no passado, da realidade, para que nós não caiamos nos mesmos erros e sermos reprovados ou desqualificados ou rejeitados como foi o povo de Israel. E aí ele começa agora a falar. Por quê? Porque os irmãos lá em Coríntios, eles estavam certo da sua autoconfiança e de que eles não cairiam em laços, nem muito menos sofreria uma queda espiritual por ser tentado pelo inimigo. Eles eram autoconfiantes. Não, eu tenho sabedoria, eu sou inteligente. Então, jamais, mas queridos, todos nós somos levados, somos tentados todos os dias. Todos os dias. E é lá naquele ponto fraco que Satanás, ele costuma chegar, como disse aqui a semana passada, o Kevin pregando. Todos nós temos o calcanhar de Aquiles. Que é isso, pastor? Calcanhar de Aquiles? É o ponto fraco. Aquiles era um guerreiro que, não é? Gente que assistiu aquele filme lá, Cavalo de Troia lá, sabe como o cara era. Né? As irmãs olhavam pra ele e pensavam todo bonitão, cabelão assim, né? Mas olha só, um cara que ele tomou o lugar do rei, no sentido da. Ele causou uma influência muito grande. Mas olha o que foi o que derrotou Aquiles. Uma simples flechada no calcanhar. Simples. Acabou toda. Gigante Golias, uma simples pedra. Só que ali já é a eternidade, o eterno, o soberano, a pedra angular, a pedra viva, aquela que onde está firmado nunca será abalado. Foi lá certeira, foi uma só. Mas é o ponto fraco dele. Queridos, nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Todos nós temos um ponto fraco. E é justamente esse ponto fraco que nós temos que ter cuidado para não deixarmos ser levados e perdermos o nosso relacionamento, a nossa comunhão, a nossa vida com Deus. Então Paulo começa aqui a falar, não é? E observamos aqui
ele fala de fatos ocorridos lá com o povo de Israel. E, queridos, com base nesses fatos aqui, é o povo da aliança, o povo do pacto. Esse povo que Paulo está falando aqui, não é? E nós também somos os filhos da aliança, a igreja aliançada com Cristo. Então não é com gente diferente que ele está falando com gente relacionada àqueles que têm uma aliança, um pacto com Cristo, não é? E ele passa agora a listar os erros, os pecados graves que levou aquele povo à desqualificação. Porque Deus não se agradou da maioria deles. E é justamente isso que temos que entender, queridos. Porque as pessoas olham para Deus simplesmente como um Deus ditador, como um Deus que só exige, como um Deus que só... Não! Mas observa que houve um pacto, houve uma aliança. Ora, se houve uma aliança, se for necessário cumprir com o que foi aliançado, acordado, correto? A mesma forma é o relacionamento. Eu acho lindo como o Senhor Jesus, e através do apóstolo Paulo, ele compara a igreja com um casamento, como uma noiva. E qual é a noiva, qual é o relacionamento, qual é a mulher que vai aceitar dentro do casamento um relacionamento extra? Uma traição? Não faz sentido. Não tem lógica isso. Amém, irmãos? Não faz sentido. Então, havendo a aliança, havendo o pacto, se for necessário cumprir. E Deus cumpre com a sua parte, com o seu povo. Porém, que o povo agora não cumpria a sua parte em relação em obedecer, em honrar o nome do Senhor. E aí, Deus não se agradou da maioria deles. Querido Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que em uma grande casa há vários tipos de vaso. Ele fala que tem vaso de madeira, vaso de bronze, vaso de prata e vaso de ouro. Aí ele conclui: uns para honra, outros, porém, para desonra. Ah, pastor, mas e a gente vai ter que desfazer ou rejeitar tais vasos? Ou a parábola do joio e do trigo? Não, de maneira alguma. Temos que ter a sensibilidade, o amor do Senhor, a graça derramada dele sobre nós, porque sem ela nós não somos nada, como diz aqui o nosso querido presbítero irmão Gildo. Sem ele nós não somos nada, sem ele nós não somos ninguém. E de fato não somos mesmo. Não somos mesmo, querido. Querido, o que eu sou hoje, o que você é hoje, o que nós somos hoje, é pela graça. É resultado da graça que derramou. A graça derramou sobre nós, nos deu um banho, nos lavou, nos transformou. Aquele velho homem lá, querido, é a graça que faz isso em nós. É a graça. Então nós não temos nenhum direito de fazer ou de desfazer não. Porque quem pagou o alto preço por todos nós foi a graça. Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. Então, Paulo aqui começa a falar dos erros que levou o povo a pecar, a ser desqualificado, a ser reprovado por Deus. Como eu já disse, o objetivo da mensagem não é simplesmente recusar ou apontar ou causar, não. É para chamar a nossa atenção ao nosso nível de relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Deus. E ele começa agora a citar. Então, embora Israel, a gente percebe que não tenha assim, digamos, uma relação, embora Israel não tenha relação com a igreja, mas em ambas
os casos, tanto a igreja, tanto Israel, tem algo em comum. Amém? Tem algo em comum. Tanto Israel, o povo eleito, quanto a igreja, tem algo em comum. Que é o mesmo Deus, que é a mesma esperança, que é a mesma perspectiva, que é ser lavado, alcançado pelo Cristo vivo. E, como disse o pastor José Brandão, só existe dois povos que Deus se comunica na face da terra. O povo eleito, Israel, e a igreja. Só esses dois povos que Deus se comunica na terra, que Deus fala, que Deus usa, que Deus se manifesta, o povo de Israel, o povo eleito, e a igreja, eu e você. Então temos muito em comum com o povo de Israel. O que Paulo está aqui falando para nós, para olharmos para esses exemplos maus e negativos, para que nós não incorramos nos mesmos erros e sermos reprovados, rejeitados pelo Senhor. Vamos lá. Aí Paulo, ele fala isso com base, ele faz uma leitura. Paulo, ele faz uma leitura expositiva do Antigo Testamento, para que ele possa agora elencar esses pontos negativos em que o povo de Israel foram reprovados, rejeitados, mesmo sendo o povo da aliança, irmãos. Pensa bem, gente, era o povo da aliança, um povo que viu os grandes. Se existiu um povo que viu milagres extraordinários, que participaram, que, irmãos, foi o povo de Israel, que ouvia Deus de maneira gloriosa. Você pode imaginar, acho que a gente imagine um povo que estava debaixo de uma nuvem que, com certeza, irmãos, com certeza de Deus, era como se fosse ali, dentro da nuvem, ar-condicionado. Não, sabe? Porque os irmãos sabem que no deserto o calor é causticante, chega a marca dos seus 50 graus Celsius. Pensa. Então não era simplesmente uma nuvem para livrá-los do raios solares, mas também aquela nuvem fluía o refrigério, o vento soprava durante 24 horas. E à noite essa nuvem virava essa era a razão porque ela se transformava em uma nuvem de fogo, porque a temperatura bruscamente caía. Então, obviamente, o frio tomava conta. E essa nuvem era transformada em fogo, em chama, para fluir o calor necessário. Gente do céu, o que é isso? Só Deus. Só isso, Deus para fazer isso. Não tem outro. Não tem outro. Mas, infelizmente, muitos deles não agradaram ao Senhor. E aí nós vemos lá. Por que não agradaram? Eles adoraram ídolos. Aí Paulo, no versículo 7 desse capítulo 10, ele fala: não sejamos idólatras como alguns deles. Ele está usando esse versículo, ele está se referindo a uma passagem que aconteceu lá em Êxodo, no capítulo 32, quando assim que o povo saiu do Egito e estavam ali comemorando o livramento recebido lá no Mar Vermelho, eles agora, quando Moisés sobe ao monte para orar e receber do Senhor as instruções necessárias para agora termos uma nova nação, uma identidade que o povo não tinha mais, o povo começou agora a construir um bezerro de ouro e sentaram, adoraram. Gente do céu, é isso que Paulo está falando aqui. Eles adoraram a outro ídolo, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Segundo alguns estudiosos, aqui que parte o carnaval, parte daqui desse princípio aqui, não sei. Mas eles sentaram para adorar a imagem, ao ídolo. E aí Paulo fala: não sejam idólatras semelhantes a eles, cuidado. Aí ele continua:
se prostituíram. O verso 8 desse capítulo, ele fala, aqui, e não pratiquemos imoralidades sexuais, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23 mil. Paulo está fazendo uma leitura do Antigo Testamento, exemplificando para o povo, os irmãos aí em Coríntio, a condição pela qual eles foram reprovados por Deus. Então, o que aconteceu aqui? Paulo está referindo-se lá no livro de Números, no capítulo 25. Eles adoraram a Baal Peor, e tomaram parte na imoralidade sexual com mulheres moabitas. O que aconteceu ali naquela ocasião? O povo estava atravessando, e quando de repente eles param, e Balaque, ele queria causar uma confusão, e ele chama Balaão para amaldiçoar o povo. Só que é impossível amaldiçoar o que Deus já abençoou. É impossível. Pode riscar essa ideia, não funciona. E aí, quando ele chega ali, tenta com Balaão não consegue, e ao invés dele proferir palavra de maldição, o Espírito de Deus usava ele para proferir a palavra de bênção. Não tem como amaldiçoar. O que ele fez? Ele pega agora e consegue influenciar o povo a participar em uma festa pagã, a Baal Peor, e nessa feita as mulheres eram semelhantes a sacerdotisas de prostituição, e eles entraram nessa festa e se prostituíram juntamente com os moabitas. Os amalequitas. Irmãos, e ali caíram 23 mil mortos. Paulo está fazendo a leitura do Antigo Testamento. Provocaram a Deus ao testar sua paciência. Ele está se referindo no capítulo, esse é o versículo de número 9, do capítulo 10. Ele fala assim, não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Lá em Números, livro de Números, no capítulo 21, o povo de Israel, gente, o povo agora estava atravessando, como falei, sendo guardado, cuidado, era como as asas sobre o povo, guardando aquela nação. O povo agora começa a reclamar, a murmurar diante de Deus, porque eles não tinham comida, eles queriam carne. E Deus, por sua bondade, infinita misericórdia, Deus fala a Moisés, até quando esse povo me tentarão? Até quando esse povo me colocará? Até quando esse povo terá esse coração duro e perverso? Até quando? E ali o Senhor envia eu quero ler com os irmãos. Coloca aqui para nós, rapidinho. Coloca aqui para nós. Números capítulo 21. Coloca o verso de número Números 21. Versículo 12. Continua. Não, está mais no versículo número 21. Pula para o versículo de número 20, 22. Continua.
Números 14, amados. Números, livro de Números, capítulo 14. Versículo de número versículo de número 8. Números 14, versículo número 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Versículo 9. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. E tirou-se deles o seu amparo do Senhor, e o Senhor é conosco. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Queridos, esse fato também aqui, desse mesmo assunto aqui. O povo se levantou contra Josué e Caleb, porque eles persistiam, eles lutavam para trazer de volta ao povo o relacionamento de confiança com Deus, que eles já haviam perdido quando viu seus inimigos que eram maiores do que eles. Sendo que de fato o próprio Deus era e é o seu libertador, aquele que livrava o povo, mas o povo não conseguiam olhar e enxergar isso no Senhor. E eles murmuraram contra a Deus. Aí, aqui, voltando aqui no texto, deixa eu correr aqui, Marcos. Voltando ao texto, aí o versículo de número, eles murmuraram contra Moisés. Toda a congregação murmura contra Moisés, contra Arão, e chefiada por Corá, Datã e Abirão, quando eles agora querem voltar para o Egito, não querem continuar, achando que Deus, através de Moisés, trouxe o povo para matar no deserto. E aí eles se levantam contra a autoridade de Moisés e contra a autoridade de Arão. E ali Deus envia um castigo tal que todos morreram. Aqueles que se levantaram, tanto Corá com sua família, Datã, Abirão, todos eles foram mortos, a terra abriu e eles foram sugados. E todos morreram porque eles se murmuravam contra Deus. Queridos, isso significa que nós concluímos que privilégio espiritual não representa licença para pecar. Muito pelo contrário, nos sobrevém uma maior responsabilidade em obedecer e glorificarmos a Deus. Porque nada é impune. Vem a consequência pelo fato de que nós ou de que alguém queira desonrar ou desobedecer o nome do Senhor. E infelizmente foi o que aconteceu. E, queridos, entendemos claramente que em todas as páginas da Bíblia, o Senhor está nos advertindo, nos chamando para o nível de relacionamento para com Deus. E aí nos vem uma reflexão.
diante dessa advertência aqui? Porque eles caíram, né? É uma reflexão em que muitos não querem aceitar. Se Deus, Ele, sendo na sua soberania, Ele reprova, Ele rejeitou, Ele puniu, Ele disciplinou o povo da aliança, o que nos faz pensar que nesse tempo será diferente? O que nos faz pensar que nesse tempo será diferente com aqueles que se rebelaram contra Deus? Amados, hoje aí fora as pessoas não querem mais ouvir falar a respeito de Deus. Estão de maneira rebelde, vivendo segundo as suas próprias vontades. E a gente vê, queridos, a degradação. Cada vez mais o homem perdendo a sua identidade, cada vez mais o homem sendo destruído, cada vez mais o homem perecendo por rejeitarem a bondade de Deus. Então, se Deus puniu, disciplinou o povo da aliança, o que nos faz pensar que será diferente nesse tempo? Então Paulo está dizendo, olha, cuidado, Deus ele reprovou. Aí o versículo 12, por isso que ele diz, olha, ei queridão, você que está em pé, vigia, se alinhe, se sustenta ali, peça ao Espírito Santo auxílio, força e graça, para que você não caia, Queridos, a palavra ela confronta com nós, a palavra ela rejeita o pecado, a palavra ela rejeita o engano, a palavra ela rejeita a fofoca, a palavra ela rejeita a mentira, a palavra ela rejeita toda a insubordinação. A palavra ela confronta conosco para nos chamar a atenção de que nós somos, para que nós não percamos o nível de relacionamento com Deus. E aí nós olhando para as Escrituras, nós encontramos homens de fatos que agradaram a Deus. Porque a gente observamos aqui a negativa dos fatos, não é? Mas também temos ensinamento mostrando para nós que é possível sim agradarmos a Deus. Irmãos, não é difícil agradar a Deus. Não é difícil agradar a Deus. Não é difícil. Quer agradar a Deus? É uma vida de obediência. Uma vida de obediência à sua palavra. Uma vida de rejeição ao pecado, porque nós saímos do pecado, nós saímos do mundo, nós éramos escravos do pecado no Egito, hoje nós não somos mais. E nós temos o exemplo de Abel, um homem, um jovem, que ele tinha um nível de relacionamento com Deus e sempre buscava agradar a Deus, a ponto de ser hostilizado pelo seu irmão, e ele foi morto, mas ele agradou a Deus. Temos o exemplo de, de Enoque também, que agradou a Deus. Um homem que tinha um nível de relacionamento com Deus, mas tão grande, que se fez necessário. O relacionamento dele era tão grande com Deus, que Deus o arrebatou. Deus o levou para si, e não se viu mais a Enoque. Olha o nível de relacionamento com Deus esse homem tinha. Temos também o exemplo de José. Que exemplo lindo de José. Um jovem que sofreu várias tentações. Um jovem que no seu currículo, se ele fizesse um livro, meu Deus do céu, estourava, explodia em vendas. Qual a sua biografia? Tentado, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos. Mas ainda assim, ele optou por permanecer fiel o seu relacionamento com Deus. No momento que ele foi acusado de traição, ou tentado, melhor dizendo, ele preferiu correr do que sofrer a consequência da tentação. Então nós vemos homens que andaram com Deus,
e que permaneceram, que continuou honrando a Deus. Que nessa manhã nós tenhamos essa autorreflexão de olhar para nós mesmos e ver onde nós temos sido faltosos, ou onde aquilo que nós não estamos agradando a Deus, para que nós venhamos a zelar pelo nível de relacionamento de vida com Deus e não sermos rejeitados, não sermos reprovados, não sermos desqualificados diante do Senhor, porque a nossa esperança é a vida do Senhor Jesus. Aí, para a gente encerrar, coloca aqui para nós o versículo, o pastor ele leu aqui o versículo 2 de 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, o verso 2, que ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Guardamos os seus mandamentos. Guardemos, amados, os mandamentos do Senhor. É porque é por eles, os seus mandamentos, que nós somos justificados diante do nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.